Nesse vídeo de hoje, vamos falar o seguinte: como que a gente faz um marketing pessoal de forma eficiente? Se você está pensando que fazer marketing pessoal é falar de você mesmo, você está equivocado. Você fala, hã? Como assim, né? Como assim? A gente sempre tem um exemplo de alguém, de um amigo, que está contando o quanto ele é bom, o quanto que ele entrega, o quanto que ele é maravilhoso. E é um saco, não é? É um saco. A gente acha que isso funciona, mas não é assim que funciona. Se o marketing pessoal não é falar de mim, é falar do quê então? Porque ninguém quer alguém que fique só escutando você dizer sobre você. Eu. É um saco. É um saco isso. Vai causar um efeito contrário do seu objetivo. Quando a gente pensa em marketing pessoal, nós estamos pensando em nos promover. Nós estamos pensando em criar uma boa impressão na cabeça das pessoas, de forma coerente, de forma íntegra. E como é que eu vou fazer isso e ainda sem ficar falando de mim? Exatamente. E fica parecendo que quem fala muito de si mesmo, na verdade, está só demonstrando uma insegurança. E a gente não quer fazer isso. A gente quer mostrar de forma segura, né? De forma consistente, de forma equilibrada. Como que você vai utilizar algumas estratégias para poder fazer o marketing pessoal de forma eficiente e evitar essa imagem do chato que só fala de si mesmo, né, dessa autopromoção forçada, só falando de si. Não é isso que nós estamos falando. Então nós estamos falando do quê? Quando a gente pensa, que tipo de produto você é? Como assim? Provavelmente, se essa frase te incomoda, você é um produto barato. Você fala, poxa, eu não tô aqui para provocar nem para sacanear, mas é assim, se a gente não lida com isso, se a gente não pensa nisso, pode ser que o nosso valor esteja muito abaixo daquilo que a gente gostaria de receber. Produto é qualquer coisa que pode ser oferecida ao mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo. Quando um empregador, um empresário contrata uma pessoa, claro que ele tem o objetivo de que aquele colaborador passe a ajudar em uma determinada área da empresa, para que aquela pessoa seja eficiente, traga resultados, pague o salário dela, né, e ainda tenha o benefício para quem está contratando. Então, quem está contratando está querendo satisfazer uma necessidade. Imagina você contratando alguém. Aí você fala, mas eu não tenho empresa. Tudo bem, imagina que você está contratando alguém para te ajudar na sua casa. Se você não tem empresa ainda. Quando você contrata, você quer que essa pessoa te ajude. Você quer que essa pessoa faça coisas que você não está conseguindo fazer. Que seja transportar, né, levar seu filho para a escola, que seja cozinhar, que seja limpar, lavar, que seja ser uma secretária, e assim qualquer tipo de serviço. Independente, pode ser o maior executivo, o colaborador mais iniciante em uma carreira, e ele está ali para contribuir com quem está contratando ele. Essa pessoa que está contratando tem uma necessidade. E a gente, quando está sendo contratado, nós estamos atendendo uma necessidade de alguém. E assim, não tem como desvincular dessa visão de produto. É porque a gente olha essa questão de produto parecendo que a gente está à venda, né? Que está se vendendo como um todo. Ah, mas eu não estou à venda, como assim? Eu não sou uma mercadoria. E eu não estou falando disso. Sabe aquela história assim, todo mundo tem um preço, que muitas vezes remete à ideia de que todo mundo é corrompível quando se chega a uma determinada quantia. Eu não estou falando disso. Nós estamos falando de valor. É o valor percebido. As pessoas, o seu cliente, o seu chefe, né, o seu patrão, os seus colegas, conseguem entender o valor que você agrega para a companhia que você está. E aí a gente começa a pensar nisso, né? Qual é o seu valor? Por que você é valioso ou valoroso ali dentro dessa estrutura, dentro da organização ou dentro de uma perspectiva futura? Às vezes você está num processo de formação e aí você vai apresentar essa possibilidade para conseguir um emprego e a pessoa tem que entender que valor que você vai agregar aqui. Eu estou comprando, eu estou pagando um salário. Mas e que valor que você vai agregar? O valor é simples de entender. Ele é mais do que o preço. É mais do que o preço, é mais do que o quanto que eu estou disposto a entregar de recurso financeiro. É mais. Nós estamos falando de fatores intangíveis, a gente está falando de satisfação. Nós estamos falando de conveniência, de qualidade, de exclusividade. E muitas coisas são subjetivas, né? É o sentimento, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa, vamos pensar enquanto cliente, a gente compra um determinado produto. Toda compra que você faz é para se sentir melhor. Ninguém compra algo para piorar. Ninguém compra algo para ficar pior. E quando você faz essa compra,
você quer se sentir melhor. Então, qual que é o nível de satisfação de tomar uma coca, de tomar um energético, de tomar uma cerveja determinado, e assim vai. É mais do que o preço que você está pagando pelo produto. E quando você é contratado, também a gente tem que entregar mais do que só aquilo que está sendo feito. Não só de forma operacional, que tanto que a gente melhora o clima organizacional da empresa, que tanto que a gente consegue agregar. Qual é a qualidade do que a gente faz? Pode ser que aquela qualidade seja muito diferente dos outros. Você pode ter uma expertise, uma habilidade que traz uma exclusividade para aquela marca, para aquele setor, para aquele atendimento. Um vendedor muito carismático, uma coisa simples, né? Um vendedor muito carismático, atencioso, ele cria um relacionamento com os clientes. E aquele relacionamento daquele vendedor com os clientes, ele é exclusivo. Só aquela pessoa tem aquele tipo de entendimento, aquele tipo de envolvimento. Então, quando a gente começa a pensar no valor, a gente vai desvinculando só da questão salarial, de quanto eu recebo. Beleza, recebo o que vem para mim. O quanto que eu recebo enquanto empregado? Beleza. Mas e o que eu ofereço? O que as pessoas percebem de benefício que eu trago para onde eu estou? E a gente começa a discutir sobre valores. É um desafio. E quando a gente vai pensando em tudo isso, você fala assim, poxa, mas como que eu vou trazer isso para a minha realidade? Porque não é muito comum a gente falar sobre esses valores. A gente fala muito sobre outras coisas, sobre as nossas habilidades, às vezes, né, sobre competência. E quando fica no subjetivo, é difícil de trazer. Por isso que a gente tem que ter a consciência de tudo isso, porque se é um desafio, eu preciso trazer algumas técnicas para superar esse desafio. Eu preciso olhar para esse desafio com uma tranquilidade, porque é simples de fazer, mas com uma maturidade também. E a gente vai, e esse é meu objetivo. Eu quero que a gente comece a aprofundar nessa concepção para fazer tudo isso de uma forma muito espontânea e muito natural. Quando a gente fala de um produto externo, é mais fácil. Quando eu falo de uma marca, quando eu falo de algo que a gente consegue pegar, materializar, é muito mais natural a gente conseguir entender o preço e o benefício. Então, assim, quando a gente pensa em um produto de beleza, um produto de estética, né? Então, a mulher sabe quanto custa um creme para tirar ruga. Então, assim, sei lá, vamos imaginar que existisse um creme, eu não entendo, não sei, um creme assim que tira a ruga, tipo o Botox. Vamos pensar no Botox, né? Um procedimento. Você sabe quanto custa o Botox. Beleza, custa lá X reais, R$1.000 para fazer Botox. E você tirou uma ruga de expressão. Agora, qual que é o benefício na sua autoestima por olhar no espelho e se sentir bem sem aquela ruga? Não dá para mensurar, isso é intangível. Isso te traz uma satisfação, uma segurança, um poder que não dá para dizer vale R$1.000. Talvez valeria muito mais. Então, às vezes a gente tem um produto que atende uma necessidade. Por exemplo, eu ando de moto. Beleza, você tem uma moto e você tá andando de moto e começa a chover, cara. E aí, às vezes você põe capa e às vezes molha. E é um saco. Quando a gente consegue, e você vai lá e compra uma mochila impermeável. Tem um valor essa mochila impermeável. Você paga X. Cara, mas a satisfação de saber que as suas coisas que estão lá dentro não vão molhar, que o seu papel, o seu caderno, né, quem está fazendo faculdade, quem está estudando, por exemplo, ou uma roupa de trabalho, não vai molhar, é muito legal. Você sabe que não vai. Então, assim, essa segurança é intangível. O benefício é intangível. E quando a gente está vendendo um produto, é fácil também a gente falar assim, cara, esse produto aqui é muito bom porque ele vai conseguir resolver esse problema, ele atua da seguinte forma, ele faz isso, aquilo. É muito mais fácil comunicar de um benefício de um produto e o seu preço. A gente faz isso com uma certa tranquilidade. Agora, quando a gente tira o produto e traz essa conversa para nós, aí a gente vai encontrando algumas dificuldades. Aí esse intangível vai ficando mais intangível, né? Vai ficando uma coisa mais diluída. E você fala assim, cara, eu não sei fazer essa comunicação. Eu não sei fazer isso. Existe sim uma dificuldade, que é uma dificuldade de nos promover.
Claro que é difícil. E por que é tão difícil de nos promover? Essa dificuldade vem de um sentimento, vem de uma sensação. É a constante sensação de que não estamos prontos. Você recebe uma oportunidade, né, de emprego e você até assume aquilo. E aí dá um frio na barriga quando começa. E você já está inseguro. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber? E como é que você vai chegar em algum local querendo se promover, sendo que você não sabe nem fazer o básico do que deve ser feito? Não é? É natural. Você virou gerente. Você está na empresa há muitos anos, mas acabou de virar gerente. E aí os seus colegas agora estão subordinados a você. E aí você virou um gerente da área. E mudou. Como é que você chega e vai criar esse ambiente pensando nesse marketing pessoal que você quer construir, sendo que você está inseguro, sendo que você não está se sentindo pronto, né? Sendo que a gente está com aquele frio na barriga? Como é que eu faço isso e não deixar que esse frio na barriga impeça a construção de uma imagem eficiente, uma imagem coerente com aquilo que eu quero, com aquilo que eu espero? Como que eu faço isso com esse mix de sentimentos e sensações? Vamos utilizar o cinema como referência, vamos utilizar as histórias como referência, porque é muito comum a gente encontrar dentro de uma trajetória, dentro de um filme, personagens que não estão prontos. Na verdade, é mais do que comum. É uma regra. O personagem nunca está pronto para a história que ele vai viver, senão não seria um filme. O que vai ser relatado é justamente como que ele conseguiu superar algo que era quase que intransponível. É claro que a jornada do herói tem seus passos, a sua estrutura. Eu estou querendo que a gente olhe para os personagens. Trouxe aqui alguns exemplos, personagens conhecidos, só para a gente poder pensar um pouquinho. Quando a gente assiste Harry Potter, eu não sei se você assistiu Harry Potter, tem vários personagens, e eles, no próprio desenvolvimento da história, eles são jovens, né? Eles estão se desenvolvendo enquanto personagens, até mesmo pela idade. Mas eu vou trazer uma característica. A gente tinha lá a Hermione, uma personagem que estava se desenvolvendo. E a Hermione, ela entra em um universo de bruxos, né? Ela não vem de uma família de bruxos, ela passa por uma escola completamente perdida. Ela não tem nenhum histórico, nenhum background, ela sofre preconceitos, ela vai encarar, além de todas as missões complicadas e de desafios que tem ao longo da saga, ela também tem que enfrentar os seus desafios. E ela utiliza uma característica forte, ela é muito inteligente, ela é muito dedicada, ela é muito esperta. E ela utiliza isso a seu favor para enfrentar os desafios que vêm pela frente. E isso acontece várias vezes com vários personagens, né? Em vários momentos. A gente tem o Frodo em Senhor dos Anéis, que quando ele é convocado para ir lá destruir um anel e enfrentar o maior vilão do universo dele, e ele é simplesmente, ele não é um guerreiro, ele não tem grandes atributos, ele não é grande, ele é um hobbit, ele é menor que um ser humano. E sem habilidade, né, de luta, sem nenhuma destreza, não tem uma inteligência acima da média, mas ele é determinado. Ele é obstinado, ele tem uma crença de que ele consegue fazer aquilo. Ele, né, escuta o seu mentor, que na maior parte do tempo é o Gandalf. O que eu quero trazer é assim, eles não estão prontos e eles às vezes se apegam a pequenas características, a pequenos pontos que norteiam o desenvolvimento deles. Aqui eu estou usando essa imagem do Ken Reeves, mas fazendo uma referência ao Neo, né? E o Neo, no Matrix, ele entra em um mundo, ele descobre um mundo novo diante de uma curiosidade, uma insatisfação. Ele parte de uma insatisfação da realidade, sai pesquisando uma série de coisas dentro de um universo, de um mundo hacker, assim, que ele começa a descobrir uma série de inconsistências e vai avançando, de repente descobre um mundo completamente novo, né, que é o Matrix, que é essa saída da Matrix. E quando ele entende tudo isso, ele entra no universo completamente estranho, completamente diferente, mas com sede de aprender, com sede de vivenciar.
e querendo entender as coisas e mergulhando cada vez mais. E tem determinados momentos que ele acredita nele, tem momentos que ele duvida, tem hora que ele consegue, tem hora que ele não consegue, tem hora que... Então, ele não tem a certeza de que vai dar certo. Nem quem tá em volta, o filme até discute isso, né? Se ele é o cara certo para aquilo, se não é o cara certo para aquilo. Mas ele vai avançando. Então eu tô pegando um ponto, eu peguei esse ponto da curiosidade dele, dessa vontade de aprofundar, que acompanha ele no filme todo, em toda a trajetória. Ele tá sempre insatisfeito com a realidade que ele tá. Então é uma curiosidade, e podia ser insatisfação também. E aqui a gente tem o Homem-Aranha, que na realidade dele, ele é pobre, né, sem estrutura financeira, e tem um senso de justiça, e ele faz as ações que ele faz em busca de um mundo melhor. Ele não tem recompensa nenhuma, mesmo não tendo dinheiro, ele não tem recompensa nenhuma para fazer a ajuda dele nos bairros, né? Ele anda em Nova York, e ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo com seus poderes, mesmo perdido, e fica constantemente perdido com relação à namorada, é um vai e volta, perdido com relação ao passado, que devia ter agido diferente com o tio, perdido com relação ao futuro, que ele não sabe o que vai fazer com os poderes que ele acabou de adquirir. Então, assim, é um adolescente perdido na própria adolescência, e ainda com esses poderes, mas que utiliza de um senso de justiça para se nortear. O senso de justiça é um norte. Ele vai se desenvolvendo. E aqui a gente tem o Naruto. Não sei se você assistiu ou conhece, é um anime, né? Vem de um histórico de mangá e depois, né, transformado em desenho. É uma saga enorme, né? Aquelas sagas de desenho que tem vários e vários episódios, que você começa com ele criancinha e vai desenvolvendo, e ele vai se transformando em um jovem adolescente, fica adulto, tem filho, assim, e você acompanha toda a trajetória da pessoa. É um arco de desenvolvimento muito grande, né, subdividido em pequenos arcos que ele vai evoluindo, né, dentro desses arcos. O personagem vai passando por diversas evoluções, vai aprendendo um monte de coisa. E ele sempre foi muito corajoso, destemido, né, enfrenta as dificuldades, mesmo quando o oponente dele é muito maior que ele, mesmo quando ele tem muita dificuldade, mesmo quando todo mundo diz que é improvável, que é impossível, que não sei o que, ele vai lá e dá um jeito e faz, e apanha, e às vezes consegue, às vezes não consegue, mas vai com essa coragem, e ele não está pronto, mas vai assim mesmo. E esses exemplos aqui, eu poderia ter vários outros personagens, de várias outras estruturas. Estou trazendo esses. É a mesma história de um filme, quando um diretor de uma escola desacreditado começa a trabalhar com os alunos, utilizando uma metodologia diferente, e ele encanta os alunos porque ele utiliza música, e assim vai, né? O professor de educação física que treina um time desqualificado para preparar para uma competição, uma treinadora, uma mulher que sabe cantar, que vai treinar freiras para participar de uma competição musical, e as freiras não estão acostumadas a cantar e a competir, é improvável que elas ganhem, vão lá e começam a se desenvolver e treinar e ter uma causa e ter um resultado. As histórias são essas, tanto de filmes reais, de fantasia. Aqui eu tô com muito mais fantasia como exemplo, e um estilo de cinema, mas é comum em todos os aspectos. Histórias reais, né, histórias ficcionais, e existem histórias reais que às vezes são muito mais improváveis do que ficção. Né? Existem superações assim, inacreditáveis. A gente olha e fala assim, cara, como é que esse cara conseguiu? Como é que essa pessoa fez isso? Então, assim, quase qualquer biografia que a gente pega, a gente vai ver o quanto era improvável chegar onde aquela pessoa chegou. Isso é assim o tempo todo. O que eu quero te dizer com isso é: a gente está muito acostumado e muito mergulhado em nossas dificuldades. O quanto está distante daquele objetivo, o quanto está distante daquela pessoa que faz aquilo tão bem. E a gente começa a ter um olhar depreciativo sobre nós. De que, cara, eu não sei fazer isso, eu tô longe, esse mundo eu não conheço, eu sou novo aqui, eu não tenho dinheiro, eu sou frágil, meus pais, né, eu sou pequeno, eu não sei o quê.
eu fui enganado. É natural que a gente tente se resguardar, se respaldar em certas fragilidades. Só que nós temos características, nós temos diferenciais que estão além das nossas habilidades, né? Que estão como base para que a gente consiga avançar. E eu começo a te perguntar isso mesmo, quais são essas características que estão presentes em você? Porque certamente você tem várias, né? A gente começa a identificar primeiro quais são essas características que eu tenho. Então eu trouxe um elemento de alguns personagens, a gente podia fazer isso de qualquer personagem, que ele tem características que são diferentes das habilidades. A habilidade ele vai desenvolver no caminho. Então, não é sobre a habilidade. Não é sobre a capacidade de fazer algo. É sobre valores. A gente volta para os valores, é sobre valores. É como você enxerga o mundo e como você age diante de certas situações. Isso tem valor. O nome está aí já para isso. Isso realmente tem valor. Porque quando você você traz algo muito claro assim de ir para cima, você fala assim, eu não sei como que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou resolver, mas eu vou resolver. Então você tem essa visão proativa. As pessoas sabem que podem contar com você, mesmo que você não saiba como sair do outro lado. Você vai encontrar um jeito de sair do outro lado. Você não vai desistir. Isso importa mais do que a capacidade de fazer. Porque tem gente que sabe como fazer e fala assim, vou fazer isso é nada, depois eu faço. Ou nem faz. E a gente olha e fica com medo da habilidade que eu não tenho. E muitas vezes o dono da empresa, o seu colega, não está preocupado com essa habilidade. Pensa no início de um casamento. Muitas vezes, o marido, a esposa, não está esperando do outro um mestre cuca, né? Não está esperando uma grande habilidade na cozinha. Não está esperando que ele saiba educar os filhos com maestria. Porque a gente não está pronto para isso. A gente aprende a fazer comida fazendo comida. Você aprende a fazer arroz queimando o arroz. E depois o arroz fica bom. Então, a habilidade a gente desenvolve ao longo do caminho. Agora, se a pessoa tem uma integridade, ela está disposta a crescer, ela está disposta a aprender junto, ela realmente quer embarcar nessa vida em conjunto, pode ser uma grande oportunidade de uma parceria, de um casamento, né, feliz. Quando a gente tem que separar as nossas habilidades, né, dos nossos valores. E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai perceber que não está pronto, tudo bem. Quando você está diante de uma situação, você está diante de uma oportunidade, né, de um convite, às vezes, para assumir um cargo diferente, ou tem uma proposta na empresa. Gente, quem quer fazer uma apresentação para tal assunto? Ou tem algo que você sabe que pode propor. Você percebeu um problema, você percebeu um caminho, que você sabe que pode propor uma coisa, e você olha e fala, cara, mas será que eu estou pronto para fazer isso? E muitas vezes a resposta é não, eu não estou pronto para fazer. Eu não sei como fazer isso. Eu não estou pronto. Se você está olhando para uma situação e acha que não está pronto para essa situação, eu quero te falar o seguinte, parabéns. Parabéns. Você já tem um pré-requisito para viver essa experiência. Porque não está pronto é quando a gente não está pronto que o filme começa. É quando a gente está numa dificuldade. Você fala assim, cara, como é que eu vou resolver isso? É que o filme começou. É que a sua história está acontecendo. É aí que começa o que a gente, né, fala aí, tanto do extraordinário. O extraordinário começa quando a gente está além do ordinário, além do que está do mundo possível aqui. Então você fala assim, cara, eu não estou pronto para montar uma empresa. E quem é que está? Eu não estou pronto para ter um filho. Ninguém vai estar pronto para ter um filho. Claro, não estou falando em situações extremas. Eu estou dizendo que assim, a gente não espera o sentimento de estar pronto para começar aquilo. A gente começa sem estar pronto, sem estar com essa sensação de estar pronto. Porque estar pronto só vai acontecer no final da jornada. Aí você está pronto para aquele desafio que você passou. Se acontecer de novo, aí eu sei como fazer. Porque eu já vivi. O mundo agora agiria diferente diante de uma pandemia. Porque a gente sabe como é uma pandemia na proporção do que foi a pandemia que nós tivemos.
Quer dizer que vai ser fácil? Não, não. Mas a gente já tem um histórico recente disso. É diferente. É diferente. Quando a gente olha para um desafio que eu já vivi, é um desafio um pouco menor. Quando eu olho para um desafio que eu nem sei como que eu vou sair do outro lado, esse sim é um desafio interessante. Esse sim é um desafio que tem que dar gana e brilhar os nossos olhos para a gente poder mergulhar de cabeça. E é assustador? Claro que é, e é assustador por isso. Mas eu não tenho que estar preso nas habilidades que eu tenho. Eu não tenho que ser definido pelas habilidades que eu tenho. Eu tenho que fazer assim, cara, do jeito que eu sou, eu sei que eu vou mergulhar nisso e vou aprender e vou sair do outro lado. Paciente do jeito que eu sou, eu com calma vou destrinchar isso. Acelerado do jeito que eu sou, eu vou acelerar e vou sair do outro lado. Independente da característica que você tem, você vai usar essa característica para ser um ponto forte, para estar a seu favor. Esse é o grande convite. Quando a gente começa a entender características positivas, fortes, enraizadas em nós, é isso que nós queremos nos tomar, assim, nos empoderar dessas características e mostrar para o mundo que a gente é assim. Fala assim, olha, eu sou dedicado, eu sou muito espontâneo, eu sou criativo, eu sou muito minucioso. E aí a gente vê que existem atividades e características diferentes que vão agregando e que tem muito a ver com essa atuação. E muitas vezes você está em um cenário completamente oposto. Então, assim, quando, por exemplo, eu começo minha carreira trabalhando num banco extremamente formal. E eu tenho dificuldade com números. Eu gosto de exatas, não é que eu tenho dificuldade com a matemática, eu gosto de exatas. Eu tenho dificuldade com o número mesmo, eu troco os números. Então, assim, eu tenho uma dislexia que me atrapalha. Eu vejo o número certo, mas quando eu vou escrever, eu escrevo ele ao contrário. No meio do número, às vezes eu inverto o número, e aí isso gera um problema. Agora, imagina você fazer isso em um banco, né? Você só trocou um número, só troquei o zero de lugar. Virou outra coisa, virou outro número. Aí tem problemas. E eu fui trabalhar com o quê? Licitação. E licitação é um desafio. Era um desafio para mim. Eu me via como uma pessoa criativa e estava trabalhando com licitações, que é extremamente formal, né? A gente tem que entender tanto da realidade da atividade que vai ser contratada, do objeto, do item que será compro, como tem que entender de legislação, do uso, né, de preço e uma série de fatores, mas muito amparado por toda uma questão legal e normativos. E aquilo não tinha muito a ver comigo, daquele jeito. Mas a minha criatividade me ajudou a encontrar soluções para isso. Então eu aprendi muito Excel, porque eu queria me certificar de que eu estava fazendo certo. Fui encontrando outras formas. Quando tinha uma determinada demanda que tinha que passar para as empresas, a gente foi lá e transformou aquilo em um vídeo e apresentou o vídeo. E eu começo a demonstrar as minhas características criativas, que era o que eu queria demonstrar. Olha, eu faço isso aqui, mas eu sei fazer muito mais. E eu fui entregando vídeo, fui entregando outras coisas. Até que então as pessoas perceberam essa capacidade de comunicação através de um vídeo, através de um card, através de um cartão, de um post, assim vai. E toda vez que acontecia isso, eu conseguia demonstrar mais essa característica da criatividade, da dedicação no criativo. E as pessoas percebem isso. E é natural. Era um ponto forte meu que eu queria demonstrar. E aí na primeira janelinha que teve, eu fui mostrando mais, e foram aparecendo mais janelas, mais opções. Isso foi se construindo até eu mudar completamente de área e trabalhar numa área de criação mesmo. Mas isso acontece quando eu percebo que eu gosto da criação, que eu me identifico como uma pessoa criativa, que eu consigo vincular criatividade, comunicação com objetivo, né, numérico, estratégico e tudo mais, e eu vou me encontrando. À medida que eu vou me encontrando, eu vou dizendo, olha, eu gosto disso, sem dizer que eu gosto disso. Eu vou falando que eu gosto fazendo. Eu faço um vídeo que resolve um problema ali para aquela área. E as pessoas falam assim, olha, você sabe fazer vídeo? Eu não chego falando assim, olha, eu sei fazer vídeo. Ah, eu sei fazer... Não, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso dizer que eu sei fazer. Eu faço.
E aquilo que a gente estava dizendo lá no começo, quando a gente está eu, você não precisa falar do eu. Você não precisa falar do quanto você faz um vídeo maravilhoso. Cara, faz um vídeo, deixa a pessoa ver. Quando a pessoa vê, ela fala assim, que bacana. Ele faz um vídeo. Aqui agora, eu não preciso te contar que eu faço um vídeo. Você está vendo o vídeo? Né? Já disse. Eu já disse na entrega. Essa é a questão. Eu vou olhando para mim para perceber quais são esses valores que eu me identifico, essas características que eu quero transparecer. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou tendo mais capacidade de fazer uma comunicação eficiente para as pessoas. Quando vier a sensação, não estou pronto, lembra disso. Que bom. Se eu não estou pronto, é porque eu já tenho os pré-requisitos para começar. Tá, Patrick, beleza, legal, entendi, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Como é que eu vou saber meus pontos fortes, minhas características? Eu não sei, velho, eu não sou bom em nada, eu não tenho noção de nada. Eu vou deixar um link, vai ser o primeiro link aqui de baixo. É um link para a gente poder entender um pouquinho sobre nós mesmos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente poder mostrar isso. Só um minutinho, só fazer aqui. O site está em inglês, mas as perguntas estão em português. Eu tinha feito, ele vai te pedir para criar um cadastro, bem rapidinho, fácil. Você cria o cadastro, ele vem com as perguntas em português e vê, e você vai saber se isso tem a ver com você ou não tem a ver com você. Você vai respondendo. E à medida que você responde, vai respondendo as perguntas, no final ele vai te dar uma característica. Olha, você é muito criativo, você tem uma liderança muito forte. Você vai entender um pouco mais sobre essas características suas e isso pode sim ser um auxílio nessa autopercepção. Entra, faz o cadastro, entende, se entende, lê com calma e pega esse resultado e começa a pensar, começa a ponderar. É um ponto de partida. O que eu quero te trazer é um ponto de partida. São as 24 forças de caráter que você vai conhecer e você vai ser classificado dentro delas. Então esse formulário tem o objetivo de te ajudar a começar a se perceber. Existem outras ferramentas, outras possibilidades, é um ponto de partida, para que você receba um feedback e comece a ter noção se aquilo tem sentido, se não tem sentido. E mesmo sem fazer, a gente já sabe algumas características, a gente já sabe alguns pontos fortes. E é isso que a gente tem que ter segurança para começar a transmitir com tranquilidade. A gente tem a intenção de demonstrar essas características, esses pontos fortes que a gente sabe que possui. E não ficar muito preocupado com a questão da habilidade que você ainda não desenvolveu. Pensando que, nossa, para aquele cargo eu preciso saber programar em tal linguagem, eu preciso saber utilizar tal ferramenta. Não é esse o ponto mais importante. É o que está por trás dessa etapa, É o que vai te dar de base para permitir a desenvolver novas habilidades. Por isso que no começo a gente estava discutindo uma questão do produto. E quando eu falo do tipo de produto, é porque ninguém compra uma Coca-Cola querendo ajudar a Coca-Cola. Você não vai lá e compra uma roupa pensando que vai fazer caridade com essa compra. Ninguém faz isso. Ninguém compra um carro para ajudar a montadora. A gente consome porque esses produtos serão úteis para a gente. Então ninguém vai te contratar por dó, ninguém vai te promover por dó. Não é assim que funciona. Da mesma forma que a gente consome pensando no benefício que aquele produto traz para a gente será visto pelo benefício que a gente entrega para o outro. Então quando a gente faz o olhar do produto, é muito uma questão de olhar para nós e pensar assim, que benefício que eu entrego para o outro? Que benefício eu entrego para o meu empregador, para o meu cliente, para o meu gerente, para o meu chefe, para a minha equipe? Pensa no seu consumo, Pensa na última compra que você fez, nos itens que você deseja comprar. E aí, ninguém compra um iPhone e fala assim, nossa, a Apple precisa de ajuda, Não existe. É bom para você. Quando a gente tem esse olhar pessoal enquanto produto, é para pensar assim, o que eu estou agregando? O que faria a pessoa me contratar? Nesse sentido, quando a gente faz aquele teste, ou a gente olha, passa a ter esse olhar, por exemplo, para os filmes, para o teste, para você, para os produtos que você consome, como que essa comunicação acontece? Ninguém quer comprar um item de desejo não é oferecido no sinal, como uma pessoa pedindo, Assim, pelo amor de Deus, compra esse amendoim, aí você vai lá e compra por dó da pessoa naquela situação. Você vê que ela está fazendo um esforço para ganhar um dinheiro e você compra.
Mas o gatilho ali é compaixão, é piedade. E a gente não quer despertar esse olhar. Você não quer despertar um olhar que você quer ser promovido porque as suas contas estão atrasadas. Ou porque o seu filho estudou numa escola que você não gostaria. Ou porque seu carro está quebrado. Não é isso. A gente não vai fazer uma promoção com base na dificuldade. A gente até está pensando na dificuldade. Você fala assim, putz, eu queria oferecer algo melhor para minha família, para os meus pais, né, para o meu marido, para minha esposa. Mas o que você entrega para o mercado é o que é melhor para o mercado, e o mercado te devolve a contrapartida financeira, e com esse financeiro você resolve seus problemas. E a gente às vezes quer expor a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, para às vezes despertar uma compaixão, e aí com isso a pessoa pode, né, ficar sensibilizada e aí te dar um emprego. Pode funcionar? Funciona. Pode funcionar. Mas não é o melhor caminho. Quando você se torna essa solução, a pessoa fala assim, eu quero é fulano, porque ele faz algo que eu preciso. Ele faz algo que eu quero. E aí você passa a ter uma percepção de valor muito diferente do que era antes. Então começa a olhar os produtos, o seu consumo com essa visão. E além de pensar no tipo de produto, além de pensar no produto, né, existe uma questão, a gente pode fazer um comparativo com a produção, com a etapa de produção de um produto. Eu vou utilizar a lógica que é feita no desenvolvimento de um software. Ele é desenvolvido em fases, que a gente, né, vai começar lá com uma ideia, o programador, os desenvolvedores, né, fala assim, olha, a gente tem uma ideia para fazer um software, um aplicativo, e aí e alguém vai estruturar essa ideia. E aí faz a ideia e testa, e aí de repente vende essa ideia, de repente precisa de dinheiro e monta, constrói essa versão e aí faz uma versão alfa, que é de teste interno. É uma versão em que os funcionários vão testar se o aplicativo está funcionando, se a ferramenta funciona mesmo, né? Chama outras pessoas dentro da empresa para ir testando, e aí vai validando as ideias, aí volta, corrige, mas está na fase alfa, né? Está na fase de teste interno. Depois chega na fase beta, e é onde a gente conhece algumas novidades. Você pode ver que quando chega uma empresa, chega um produto, né? Às vezes coloca assim, igual agora, está acontecendo muito isso, está tendo uma atualização da Adobe, o Photoshop. O Photoshop agora acabou de incorporar inteligência artificial dentro do Photoshop. E aí ele está na fase beta. O que quer dizer isso? Nós estamos testando. E a fase beta é uma fase de teste externo. É a hora que o produto está numa maturação, já saiu da fase de teste interno, e aí a gente está testando com os consumidores mesmo, com alguns clientes. E tem empresa que abre fase beta para muita gente testar, tem outras que fazem testes menores e vai aumentando, outras, o WhatsApp mesmo, quando tem uma função nova, o Instagram, né, tudo é a mesma empresa, da Meta, eles às vezes testam aquilo por países e liberam tal funcionalidade para um país primeiro, e aí o pessoal testa, e aí depois vai para um outro, e vai tendo os feedbacks, vai aumentando essa fase de teste. Então a fase beta é esse olhar de desenvolvimento, nós estamos testando para ver como é que fica e implementando essa solução. E aí a gente tem a versão final depois. Depois eles vão falar assim, opa, esse produto agora não está mais em teste. Já é uma versão final. A gente pode pensar, quando você vai lá e compra um tênis, você compra o tênis na versão final. É aquilo, está acabado, está pronto para você usar. Quando você compra um refrigerante, né, a fórmula dele está definida. Eles não estão testando a fórmula, está pronto, é aquilo. Você já compra esperando receber aquela versão final. E aqui é um olhar bem simples na estrutura de um desenvolvimento de software, né? Tem várias outras subetapas aqui, mas a gente pode, para o nosso exemplo aqui, para a nossa analogia, isso aqui vai casar bem. Então vamos pensar nessas 4, né, etapas. Enquanto você, em desenvolvimento desse produto, que é a sua atividade, que é o seu trabalho, qual fase você acha que tem que ser apresentado para o mercado? É muito comum a gente ficar pensando que a gente tem que estar na versão final, que eu tenho que estar pronto, que eu tenho que estar 100% preparado para aquele cargo, para aquela função, para aquela empresa. E você quer vender o ar de estar pronto. O que acontece? As coisas estão muito dinâmicas, cada vez mais. Então o que funcionava agorinha
Agora já não é mais desse jeito, porque chegou uma novidade. Então, o boom do momento é a inteligência artificial. Ninguém domina esse assunto no mercado de trabalho tradicional. Não sei os desenvolvedores e quem já trabalhava com inteligência artificial antes, né? Mas agora todo mundo está aprendendo como é que faz isso. E não tem como você estar preparado e pronto, porque sempre tem uma novidade, sempre chega uma coisa nova. Como é que você está pronto? Você nunca está pronto. Você sempre está aprendendo, sempre está se desenvolvendo, sempre está crescendo. E nessa fluidez, nessa dinâmica, nós temos que nos comportar como se fôssemos uma empresa em estado beta, um produto em estado beta, que é, eu não estou pronto, mas eu estou em teste, eu estou em campo, eu estou agindo, eu estou mostrando, eu tenho soluções, eu estou aqui, mas eu não estou fechado, eu não estou definido, eu não sou isso, eu estou assim. Essa mudança é muito significativa porque você para de querer oferecer as suas habilidades como o suprassumo, né, a melhor solução que tem, porque daqui a pouco essas habilidades foram superadas e já não funciona mais. Então eu não posso ficar preso nas habilidades, eu utilizo as minhas habilidades, eu utilizo as minhas competências. Mas quando uma empresa vai contratar alguém, os valores são muito mais importantes, porque a habilidade muda e o valor não. Então ter um funcionário disposto a aprender, que está ali, honesto, que está envolvido, engajado, às vezes vale muito mais do que o cara que é o melhor da área em um determinado assunto. Então vamos imaginar que ele era o melhor programador que tinha, beleza. E aí chega a inteligência artificial e não precisa mais programar do jeito que programava, e agora você pode pedir e a inteligência vai lá e cria o código para você, ou parte dele, e aí aquela habilidade do grande programador perdeu um pouco de espaço. Vê o quanto fica frágil? Se o cara é especialista só naquilo, mudou, chegou um concorrente, né, mais habilidoso, chegou uma empresa com uma solução que faz exatamente aquilo de um jeito mais barato, mais rápido, pronto, você dançou. Agora, quando você promove solução, quando você sabe os aspectos intangíveis que a gente disse e relembra e reforça isso no seu dia a dia, vai ficando muito mais fácil de aumentar esse valor da percepção que o outro tem sobre você. Estar em estado beta quer dizer que a gente está em constante transformação, constante atualização e que a gente não está pronto. E é claro que a gente não vai estar pronto, porque o mundo está mudando toda hora. Então, não estar pronto é uma vantagem. O que a gente estava achando antes, no começo, que não estar pronto era uma fragilidade, a gente começa a perceber que não estar pronto é um diferencial competitivo. Olha que legal, isso tira um peso. Estar pronto, hoje em dia, quer dizer que você ficou para trás. É assim. Então, a gente está sempre mudando, atualizando, sempre em estado, né, beta. E aí, as competências vão se adequando de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade, de acordo com o trabalho, de acordo com o que você estiver fazendo. Quando surge uma proposta de emprego, pensei em quem está procurando emprego, é claro que as habilidades de uma empresa, de uma determinada empresa, têm que ser direcionadas para aquela especificidade. Então, assim, uma empresa que trabalha com logística quer entender algumas habilidades que você tem. E aí é claro que você vai trazer as habilidades também. Eu não estou dizendo que as habilidades serão escondidas, não é isso. Mas nós temos que ser maiores do que as habilidades. A nossa comunicação, ela tem que demonstrar uma capacidade maior do que a habilidade que nós temos. Eu sou o Patrick e tenho a habilidade de editar vídeo. Beleza. Mas eu sou muito mais que isso. Então, as pessoas vão entendendo isso. Você vai falar assim, ele é comprometido. Cara, quando surge uma demanda, ele está aqui com a gente o tempo todo. Ele mergulha, ele vai junto. Ah, surgiu uma coisa que não está na edição de vídeo e ele foi lá e aprendeu e desenvolveu e saiu do outro lado. Então, isso a pessoa vai percebendo, eu não vou falando. Mas eu sei que eu quero transmitir essa ideia. Falo, nossa, ele é criativo, de onde ele tirou essa ideia? Porque eu identifiquei como um valor, uma característica minha, lá atrás, a criatividade. Eu quero que essa criatividade seja ressaltada no que eu estou fazendo. Porque isso me preenche. Não é só para dizer, o quanto ele é criativo. Não, isso eu gosto desse tipo de atividade. E quando a gente vai desenvolvendo, né, a nossa trajetória, a gente tem que ter sempre em mente essa questão que eu tenho habilidades e tenho valores. Não é uma competição.
entre essas duas partes, mas é como se fosse uma análise. Eu tenho um aspecto mais profundo, que são esses valores, que é essa base, e tem um aspecto mais superficial, que é a transformação constante das habilidades. Então, é importante que a gente mude, por isso que está na superfície. Né? O que for de acordo, você vai mudando, vai se adequando. E aquilo que está mais profundo, mais enraizado, são as bases. E as bases também mudam. Né? De repente, a pessoa muda, passa, os valores vão mudando ao longo da vida, você vai se moldando, vai ter novas experiências, vai pensando diferente. Então, esse mais profundo também não é estático. Ele muda, mas muda menos do que o da superfície. O da superfície é mais dinâmico ainda, em que a gente está o tempo todo se atualizando, vendo o que funciona, né? Cada nova entrega, cada novo trabalho, sua habilidade melhora. Cada vez que você refaz aquilo que você já faz, você se torna um pouquinho melhor. Então a habilidade está sempre sendo lapidada, sempre mudando. E quando a gente junta tudo, o que eu tenho de profundo com essa parte de superficial, a gente vai ter um rótulo. Vamos chamar de rótulo. O que é esse rótulo? E trazendo essa linguagem para o produto, né? Quando você chega num supermercado, numa prateleira, e tem a marca que você gosta, você vai direto nela. E a função daquele rótulo, da forma, é realmente se diferenciar dos outros. Quem gosta muito de perfume sabe disso. Cada perfume tem um vidro diferente, completamente diferente. E não estou nem falando do cheiro ainda. Mas sim, o perfume, o vidro, a embalagem já é uma comunicação. A forma com que a gente se comporta é uma comunicação. Como eu me visto é uma comunicação. Como eu falo é uma comunicação. E aí a leitura que as pessoas vão fazendo disso vai criando na cabeça delas ali aquela definição sobre nós. E a gente pode chamar isso de rótulo. É o rótulo que a gente vai ter. Todo mundo é rotulado. É natural. A gente passa o tempo todo na escola aprendendo a identificar e discriminar. Então a gente chega e fala assim: ah, o que é isso? Aqui é uma árvore. Beleza. Aí depois você vai subdividindo. Ah, uma pteridófila. Pteridófila, né? Ah, é uma... nem lembro. Ah, isso aqui é um animal. Aí começa vertebrado, invertebrado, é não sei o quê. E aí vai subdividindo e vai classificando. A gente vai fracionando a realidade, fracionando os conteúdos e vai como se a gente fosse pregando etiquetas, né? A gente vai rotulando tudo. Então nós temos tal parte da matemática, serve para isso. E tem algumas coisas que você não consegue nem rotular direito, que você não consegue aplicar, né? Sempre tem aquela história assim de quem utiliza, tá lá estudando a equação do segundo grau e fala assim: ah, isso aqui não serve para nada, nunca vou usar isso. Função logarítmica, né? Nunca vou usar isso. Alguns usam, outros não, mas a gente não conseguiu nem rotular direito. E aí quando você não consegue rotular direito, você sabe que sofreu com a equação do segundo grau, mas você fala assim: mas onde eu usei? Ah, não sei. E você vê que é um rótulo fraco, é um rótulo frágil, ruim até. Porque tá rotulado como coisas que eu não sei o que fazer com aquilo. E a gente não quer ser rotulado assim. E inevitavelmente, a gente vai ter rótulos de acordo com o grupo que a gente está. Então, por exemplo, quando eu chego no grupo de convívio da minha esposa, que é uma turma que joga vôlei. Lá, eu vou lá são os amigos dela que estão jogando. Quando eu chego lá, eu sou o marido da minha esposa. O meu rótulo passa a ser vinculado ao dela. Quando o pessoal vai me conhecendo um pouco mais, vai tendo outras informações a meu respeito e o rótulo vai mudando também, a definição vai mudando. Tem uma questão. Eu acompanho, mas eu não jogo do tanto, né, quanto a turma dela joga. Eu não vou entrar para criar um rótulo com essa turma para querer ser um jogador de vôlei do nível deles. Porque aí eu faria uma imagem, falo assim: nossa, quem que é o marido do Eduardo? É aquele cara que joga mal pra caramba. Eu poderia fazer isso. Se eu tivesse essa questão de deixar a coisa fluir naturalmente. E aí eu vou lá e forço uma situação, eu quero jogar com eles, aí eu entro em quadra, a qualidade do jogo cai. Então, o pessoal vai pensar o quê? Nossa, lá vem Eduardo, lá vem o marido do Eduardo ali e... nossa, ele joga mal demais, caraca, até hoje ele não sabe fazer uma manchete, né? Um exemplo. Mas não é essa a comunicação que eu faço. Porque eu tenho outras habilidades. Quando a gente vai ter um torneio, por exemplo, vai ter alguma coisa, eu tô lá, em alguns momentos, tô tirando foto, tô fazendo post para um torneio,
tô fazendo uma ediçãozinha de um vídeo, alguma coisa nesse sentido. E aí eu volto a reforçar aquele ponto que para mim é o mais forte, que é a questão da criatividade, a habilidade de visual, de produzir um card. Então, eu não quero levar para esse grupo um rótulo de coisas que eu não são meus pontos fortes, né? São pontos fracos. Mas eu tenho outras características. E eu aproveito esses momentos de forma natural para fazer isso. Então, assim, surge uma demanda para fazer o pessoal está discutindo, pensando em um torneio, fala, se a gente podia fazer um card, podia fazer uma postagem aqui. E eu vou lá e faço. E aí vou lá e faço, o pessoal vê, às vezes sugere alguma alteração, o que é natural, a gente vai lá e entrega, fala, nossa, que bacana, olha o que o Patrick faz, olha que legal. Tá vendo? Eu não chego e falo assim, gente, veja o quanto eu sou bom pra fazer card, eu sou muito... Cara, é horrível isso. Mas surge, a oportunidade vem disfarçada de trabalho, né? Surge alguém discutindo que tá com uma dificuldade, você fala assim, eu sei fazer. A gente vai lá e faz. E aí, o rótulo que essa turma vai tendo, ao meu respeito, vai ficando cada vez mais completo e vai saindo dessa questão só do superficial e eles vão entendendo também quais são os meus valores, né? Fala assim, ele é comprometido, caramba, ele é respeitador, ele é educado, e assim vai. A gente faz isso o tempo todo. E minha pergunta para você é assim, que tanto que você está atento aos rótulos que você tem criado? Você vai deixar o outro ter uma percepção a seu respeito, assim, de forma natural? Pode ser que o que você está transmitindo não condiz com aquilo que você espera receber de rótulo, né? Porque ser rotulado é uma regra, não tem como não ser. Como que você gostaria de ser visto naquele grupo? Assim, mas qual que é a importância disso? Eu não tô nem aí pro que falam de mim. Depende. Olha só, se alguém vai te contratar, ele vai contratar porque ele tem uma opinião. Senão ele não vai contratar. Então um namorado, uma namorada, vai estar junto porque tem uma opinião sobre aquela pessoa. É fundamental que a gente entenda que tipo de opinião que a gente quer que as pessoas tenham sobre nós. Você tem uma indicação. Às vezes a pessoa fala assim, não preciso de ninguém para conseguir um emprego. Muitas vezes, grandes oportunidades surgem por indicação. As pessoas estão conversando e falam assim, nossa, eu gostaria tanto de contratar alguém que edita vídeo, que ensina design, que não sei o quê. E aí a pessoa faz um vínculo, fala, tem o Patrick que faz isso. Essa pessoa que recebeu essa indicação chega para mim com uma visão já de autoridade, porque quem fez a indicação me indicou como sendo alguém de referência para aquela pessoa. Então a pessoa quer saber, ela já chega querendo falar comigo e já valoriza muito mais o meu trabalho por uma indicação de outra pessoa. Então a gente quer sim ser recomendado. Você tem uma empresa, você quer que os seus produtos sejam recomendados, o famoso boca a boca. É super poderoso isso, ainda mais com a internet agora. Então, que tipo de imagem que eu gostaria de passar, que eu gostaria que as pessoas façam? Quem que é o Patrick? O Patrick é um cara criativo, é um cara disposto, é um cara que adora ensinar, é um cara que gosta de falar com as pessoas. E aí, a gente vai pensar nessa vontade, como que eu gostaria de ser visto. Eu te pergunto, se você está pensando nessa promoção, no seu marketing pessoal, no seu ambiente profissional, né? Se você trabalha em uma empresa, como que você gostaria de ser visto? Pelo seu chefe? Pelo seu time? Quando a gente está em uma empresa muito grande, é comum que as pessoas comentem sobre outras, né, em outros departamentos. Então, às vezes, o cara está em um departamento e fala assim, nossa, a gente precisava produzir um material aqui desse jeito. Quem é que faz isso? E aí essa pessoa fala assim, tem o fulano lá da outra área, do outro departamento. E vai lá e chama você para participar daquilo. Então, essa indicação, essa rede, ela é muito poderosa. E isso funciona em todos os níveis. Né? Desde quem faz um bolo no pote dentro de casa. E aí a vizinha comeu, achou maravilhoso. E indica para outra vizinha, e essa outra compra o bolo também. Há um grande administrador, há um grande CEO que foi encomendado, né?
teve essa referência de uma outra pessoa que te indicou. Então isso acontece o tempo todo. Até no mundo do namoro. Nossa, eu tenho um amigo para te apresentar que é sua cara. É assim que funciona. Então a gente vai pensar, como a gente está falando aqui no ambiente profissional, como que é essa imagem que você gostaria de receber, né? Como você gostaria de ser visto, como você gostaria de ser recomendado. Beleza. Quando a gente pensa no que gostaria de ser recomendado, nem sempre a gente consegue demonstrar aquilo que a gente gostaria. Então existe uma esfera que é o que eu consigo demonstrar. Eu quero demonstrar a minha criatividade, um exemplo. Só que a oportunidade de trabalho que eu tenho ali para demonstrar a criatividade era ali para editar uma música. Não é meu ponto forte. Mas eu fui lá e fiz o melhor que eu podia. Então, naquela oportunidade, eu consegui demonstrar a minha criatividade? Consegui. Mas não é com a habilidade, com a competência que eu tenho em outros segmentos. Então, o que eu gostaria não ficou tão casado com aquilo que eu consigo. Faltou um pouco às vezes, de habilidade, de tempo, de destreza, de ferramentas, e assim vai. O gostaria é o mundo ideal. O que eu consigo é o que eu realmente fiz. Só que existe o outro, né? Que é a leitura que o outro faz daquilo que eu fiz. Então nós temos esses 3 universos. Porque quando eu faço esse exemplo, eu editei uma música para, eu queria demonstrar essa criatividade e aí editei essa música, era importante naquele contexto do momento, e as pessoas que vão receber isso podem fazer leituras diferentes. Um profissional de edição de música pode olhar e falar assim, velho, esse negócio não ficou bom não, cara, ficou ruim pra caramba, eu não gostei. Um outro amador que não entende olha e fala assim, cara, ficou muito bom, eu não conseguia resolver e você me ajudou, obrigado. Então assim, a gente não consegue controlar a leitura do outro. Se eu não tiver a intenção, aí vou deixar totalmente livre. O risco de errar é muito grande. E aí eu começo a mensurar e vou acompanhando como é que o outro está lendo aquilo que eu estou fazendo. Quando a gente trabalha com coisas muito subjetivas, por exemplo, a pessoa pede assim, vamos criar uma estrutura, uma campanha de marketing aqui, e aí em determinado momento eu falo assim, eu quero uma peça muito bonita. E o designer vai lá e cria uma peça que para a concepção do design é muito bonita, mas quando a pessoa recebe, fala, eu não estou achando isso aqui bonito não, eu não gostei. Surge essa divergência da percepção, super natural. E aí cabe a leitura, cabe o entendimento da percepção de quem tá fazendo essa demanda, pra gente ir se adequando o tempo todo, encaixando o que eu gostaria com o que eu consigo, né, aqui com essa visão do outro. Então, às vezes o espaço em comum é bem pequenininho, daquilo que eu gostaria, daquilo que eu consigo e da leitura que o outro fez, que encaixava dentro daquele ideal. É assim mesmo. E a gente vai tendo, quanto mais intimidade a gente tem com o cliente, sobre nós mesmos, né, às vezes com o chefe, com a equipe, com esse outro no caso, quem que é esse outro que está fazendo análise, mais forte vai ficando essa capacidade de alinhar, né, a nossa entrega com a leitura do outro. Mas nunca será uma esfera só. Nunca será perfeito, porque a gente vai fazer com uma intenção, vai fazer com uma qualidade, e o olhar que o outro vai ter sobre isso é variável, né? E depende da história dele, depende da análise dele, e nunca vai ser a mesma que a nossa, né? Somos pessoas diferentes. Quanto mais pessoas envolvidas no projeto, mais difícil fica de casar todas essas esferas, essas percepções. Mas você fala assim, Patrick, e aí? Né? A gente falou sobre isso aqui, como é que eu vou saber, como é que eu vou pôr isso em prática? É mais simples do que parece. Quando eu estava dizendo no começo do marketing pessoal, primeira coisa, parar de pensar nesse eu. Eu, não é essa comunicação. É uma comunicação espontânea, diária, recorrente, né, sobre as suas habilidades. Sobre aquilo que você carrega de profundo e que a gente tem que mostrar. Então, às vezes, você é uma pessoa que é super atenciosa. Demonstra isso. E você vai demonstrar como? No dia a dia, as pessoas vão percebendo que você é atenciosa. Que você está comprometido a chegar do outro lado. Que você está acima desses erros. E a gente pode reforçar a imagem
dos filmes, observa toda a narrativa. Toda narrativa vai ter um personagem que tem grandes desafios e, ao mesmo tempo, tem grandes valores, né? Tem grandes competências, tem algumas habilidades que está desenvolvendo, mas principalmente ele tem valores, ele vai ter um princípio, ele vai ter algo que vai nortear todo o desenvolvimento da trama. Se fosse para você escolher uma dessas coisas, qual você escolheria? Qual que é aquela que está mais forte para a gente começar a trazer para a nossa comunicação? E a gente vai trazendo isso para a comunicação, vivendo, né? Reforçando o tempo todo. Não é para chegar e dizer, olha o quanto eu sou determinado. Cara, isso não vai funcionar. Agora, trazendo, quando tem uma oportunidade de uma coisa que é complicada, é aí que as pessoas vão perceber que você é determinado. É no efeito contrário. É quando, assim, por exemplo, quando que você percebe que alguém tem um senso de justiça muito aflorado? Na injustiça. Quando que o cara vai demonstrar a coragem dele diante de um desafio que a maioria tem medo? Então, a gente tem que entender qual é o nosso ponto forte e quando surgir um cenário que é desafiador para esse ponto forte, é hora do ponto forte entrar em ação. E as pessoas falam assim, caramba, olha, ele tá ali, realmente, que bacana, ele consegue. E a gente vai construindo isso, construindo com entrega, promovendo valor. No teatro, a gente chama que é um canhão de luz, assim, é aquele foco que você controla quem tá lá no palco. Às vezes o controlador do canhão tá lá atrás, onde o pessoal faz o controle de iluminação, e ele tem um foco que direciona pro artista, né, que está recebendo aquele foco de luz naquele momento. A gente pensa que fazer um marketing pessoal é trazer o foco sobre você. Né? Você quer estar no palco e o foco está em você. E aí, acender essa luz é o marketing pessoal. E muitas vezes o marketing pessoal que você vai fazer é trazer o foco para a solução que você pode trazer para o outro. É onde você pode ajudar, onde você pode ser útil, onde você pode fazer a diferença. Na vida do outro. A gente tira esse foco de nós e direciona para o outro, como os produtos fazem. Né? Lembra, vamos usar uma referência para a gente finalizar, da Coca-Cola quando faz uma propaganda. Coca-Cola não fica assim, Coca-Cola é o melhor refrigerante do mundo, que refrigerante incrível, maravilhoso. Não, ela fala do encontro, ela fala do compartilhar. Como é que a gente vai compartilhar momentos? E aí você compartilha isso tomando uma coca. Essa é a lógica, é o compartilhar. Eu tenho que compartilhar é muito mais forte, muito mais profundo que uma qualidade de um refrigerante. Então, ela é um meio. Tanto que a gente entendeu isso tanto que quando você está com um problema e você quer chamar um amigo para conversar, você fala assim, bora ele tomar uma coca? Vê que a gente entendeu essa comunicação que a coca está fazendo. Ficou tão enraizado e eles trabalham tanto nessa tecla. Você está chamando a pessoa para conversar, mas a gente chama para tomar uma coca. E mesmo que você não tome coca, vamos pensar no nosso marketing pessoal, começando de dentro para fora, dessas habilidades e de como que eu posso fazer a diferença no ambiente que eu tô. E faça essa diferença. É isso. Faça a diferença. Não estando pronto, tendo grandes desafios, não estando preparado. E é justamente todo esse cenário de incertezas, de medo, de dificuldades, de frustrações que cria um ambiente perfeito para que você possa mostrar as suas características, competências e habilidades. Tá certo? Espero que você tenha gostado, que faça sentido para você. Se gostou, marque gostou. Se não gostou, marque não gostou também. É importante que eu possa entender se foi útil, se foi relevante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.